Porque hoje, 26 de junho, é celebrado o Dia Nacional do Diabetes. Para se ter uma ideia, o Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo. São quase 17 milhões de brasileiros adultos com a doença. Assunto para a gente entender melhor agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Para conversar com a gente sobre esse assunto, aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, recebo o doutor Felipe Almeida, que é endocrinologista. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, viu? Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Pegou uma chuvinha hoje, Foi, né, doutor? uma chuvinha, só tenho que agradecer a sua equipe aqui. Muito obrigada pela participação, viu? E você que está em casa pode e deve participar. Qual sua dúvida sobre o diabetes? Você tem esse diagnóstico? Conhece alguém que tenha? Vai mandando aí suas perguntas pra gente no 991050400. E aí você vai perguntando, eu trago aqui em tempo real para o nosso especialista, o doutor Felipe, tá? Vai mandando aí pra gente, já tô com o celular em mãos, já vi que algumas perguntas chegaram também. Não perde tempo, já envia a sua pra gente, tá? Doutor, como é que funciona esse diagnóstico de diabetes? Quando é que a pessoa passa a ter diabetes? E que indicativo é esse? Explica pra gente. O diabetes é uma doença que eu vou falar mais sobre o tipo 2, que hoje é o diabetes que está mais em voga. Porque a população engordou muito, principalmente depois da questão da pandemia. E mesmo após a pandemia, essa questão dos fast foods. Então, esse diabetes tipo 2, ele está mais associado ao ganho de peso. E quando o paciente ele tem esse ganho de peso e tem também uma genética favorável, ele vem adquirir o diabetes, principalmente o tipo 2, tá certo? Porque o tipo 1 é mais autoimune, é um diabetes que depende de anticorpos que destroem o pâncreas e provocam o diabetes. Então, assim, o diabetes tipo 2, 50% dos pacientes vão ter sintomas e 50% não vão sentir nada. Sim. Então, é importante, se você perceber que você está indo mais vezes ao banheiro, está acordando à noite também para fazer xixi, está sentindo uma fome desesperada, mas maior que o habitual, que se você está percebendo também que está tendo uma perca de peso também inexplicável, porque quando o diabetes está muito elevado, está descompensado, ele é uma doença que provoca uma perca de peso inexplicável. Então, tem muitos pacientes que chegam no meu consultório e dizem: doutor Felipe, eu estou perdendo um peso aqui, eu não sei o que está acontecendo. Quando muitas vezes esses pacientes, esses 50% que não sentem nada, vão no hospital fazer um exame de rotina, aquele teste do dedinho, com um glicosímetro, na hora que verifica a glicemia está 500, 400. Nossa. No consultório, a gente considera diabetes, a gente usa o laboratório, quando tem 2 medidas acima de 126, ou 2 hemoglobinas glicadas, que é um exame que vê a média das glicemias, tanto você acordado, dormindo, dos últimos 3 meses, maior que 6,5, ou uma glicemia acima de 200 com esses sintomas que eu já falei. Entendi. Falando em glicemia glicada, uma telespectadora chamada Dida Lima, obrigada pela sua participação, Dida. Ela disse que fez o exame de glicemia glicada, deu 5,4. Ela pergunta assim: eu devo me preocupar? Porque sempre que tenho crises de ansiedade, ela vai até 230. Por que isso acontece, doutor? Olha, a ansiedade, ela é importante, ela interfere no diabetes. Mas muitos pacientes vêm me fazer essa pergunta: eu estou diabético porque eu sou mais ansioso? Não. A ansiedade, ela piora porque libera hormônios que a gente chama contrarreguladores da insulina, que são contra a insulina. E a insulina que é o hormônio que é responsável para colocar essa glicose, normalizar essa glicose do sangue. Então, assim, você ser ansioso piora os níveis da glicemia, porém não provoca o diabetes. O diabetes é uma doença genética e está associada a vários fatores de risco, como o ganho de peso, que é o principal deles, o tipo 2. Então, assim, para a gente dizer que você é diabética, você tem que ir no nosso consultório do endocrinologista, tá certo? Se você não tiver condição de ir no endocrinologista, se você tem o plano, se é o SUS, você pode também ir no médico, o clínico médico do postinho, e o clínico médico do postinho pode também tentar dar o diagnóstico. Se ele não conseguir, ele vai encaminhar também para o endocrinologista para fazer o tratamento adequado do paciente. Certinho. Além do sobrepeso, doutor Felipe, quais são os outros fatores de risco? A genética influencia muito também? A genética influencia demais. Tanto se você tiver uma genética boa, para você adquirir um diabetes, realmente só se tiver fatores, você
tiver fatores ambientais que predispõem. Por exemplo, o que é o principal, eu sempre falo do ganho de peso, que é o principal deles. Sim. Mas também, se você tem uma dieta rica em carboidratos finos, tá certo, de fácil absorção. Seria o que? Farinha, doce? Farinha, doce. Nesse tempo aqui do São João, amido é carboidrato também, entendeu? E também lembrando que as frutas também tem a frutose, que é o açúcar das frutas. Então, não é só a questão, o pessoal acha que as frutas são inocentes. Se você come muita fruta e é diabético, também descompensa a sua glicemia as frutas. Então, eu sempre sugiro a metade de uma maçã, metade de uma banana, o paciente utilizar. Mas, assim, eu sempre encaminho para nutricionista. Eu só dou essa orientação se for uma orientação, assim, para ele ter uma noção até ele ir para nutricionista. Porque, lembrando, só quem pode prescrever dieta é nutricionista. O médico ele pode orientar, mas quem prescreve a dieta é a nutricionista, tá certo? Por isso que a equipe tem que ser uma equipe multidisciplinar, com endócrino e nutricionista. Eu vou até citar um termo bem popular, que é do nada, tá? A diabetes surge do nada, doutor? Ou vai se agravando, esses índices, né? A glicemia vai subindo aos poucos e aí começam a aparecer os sintomas? Ou pode surgir, assim, realmente do nada? A diabetes pode simplesmente você nunca ter tido diabetes e você fez um exame de rotina no meio da rua, você começou a observar uma coisa popular, que é verdade, umas formiguinhas no vaso, porque na hora que o indivíduo ele tem diabetes, além da glicose alta no sangue, ele pode também começar a eliminar a glicose na urina. E é tanto que tem uma medicação nossa que a gente usa para o diabetes, que também elimina a glicose do paciente pela urina, para tratar o diabetes. E quando elimina a glicose pela urina, é fato, a formiga gosta muito de carboidrato. Se você botar um pouquinho de açúcar em qualquer canto da sua casa, a formiguinha vai lá, vai atrás do açúcar. Então é a mesma coisa do vaso. Por isso que aparece às vezes uma formiguinha no vaso. Então é um indício, não quer dizer que o paciente é diabetes, é um sinal de probabilidade. A gente, para ter certeza, você tem que procurar o seu endocrinologista para a gente dosar essa glicose no sangue, né? Porque todos esses sintomas, eu sinto muita fome, são muito inespecíficos. Sentir muita fome, tem pessoa que sente mais fome do que o habitual. Sim. Então não dá para dizer que o paciente é diabético porque está sentindo mais fome. Mas é um sinal de alerta. Se você sente muita fome, tem uma perca de peso inexplicável, está sentindo mais sede do que o habitual, está indo várias vezes no banheiro urinar, é um sinal de alerta que você tem que procurar o seu médico para você ter certeza que você não tem essa doença. Muito bem. Mais uma dúvida agora, nossa telespectadora Verônica Soares, obrigada pela sua participação, Verônica. Ela disse que a mãe dela tem diabetes há mais de 30 anos, já é idosa, mas ultimamente a glicose dela vem dando baixa. Ela disse, né, que enquanto filha, tem dias que ela nem aplica a insulina, quer saber se isso tem algum problema, o que é que mudou aí ao longo desse percurso? É complicado falar, porque quando a gente pega um caso desse pontual, a gente não está investigando, não está acompanhando para a gente saber quanto é que está a hemoglobina glicada. A gente considera que o diabetes está controlado quando tem uma hemoglobina glicada abaixo que 7, quando o paciente ele já é diabético. E a gente tem que falar também sobre uma entidade que as pessoas não sabem, que a maioria da população também a gente está pegando, é o pré-diabetes, que é quando tem uma hemoglobina glicada a partir de 5,7 até 6,4. Quando tem esses valores, a gente considera que o paciente é pré-diabético e já deve ter uma modificação do estilo de vida, fazer dieta, atividade física e também às vezes é necessário usar a medicação que a gente utiliza para ter uma redução de chance do paciente se tornar diabetes. Entendi. E o principal, se cuidar para não ter as complicações que a gente chama macrovasculares, quando pegam os grandes vasos, e microvasculares, quando pegam os pequenos vasos do diabetes. As principais complicações é infarto, AVC, que o paciente pode ter acima dos 40 anos, é o que mais mata os seres humanos na Terra, no mundo todo. E as complicações microvasculares é o que os pacientes têm mais medo, ficar cego, tá certo? Que é uma das principais causas de cegueira. A segunda maior causa de amputação não traumática também é o diabetes. O paciente já sabe, já fica com os dedinhos escuros. E quando está escuro é porque não está chegando sangue para revitalizar o tecido. E às vezes tem que amputar. Por isso que a gente vê tanto paciente diabético já perdeu o dedo do pé, já perdeu parte do pé, já perdeu parte da perna. Então, se você quer evitar de chegar nesse ponto, tem que se cuidar, tem que procurar o seu endocrinologista no consultório para a gente fazer esse acompanhamento. Porque até uma paciente minha perguntou, doutor Felipe, por que a mulher vive mais do que o homem?
Eu respondi na lata, porque a mulher se cuida mais do que o homem, vai para o homem nos consultórios. E o homem, quando aparece, já está fim de carreira, a gente não tem muito o que fazer pelo homem. É que nem câncer. Quando a gente descobre o câncer no início, a gente tem uma chance alta de a gente curar. Infelizmente, quando a gente encontra já numa fase mais tardia, o índice de cura é muito baixo do câncer. Por mais tecnologia que a gente tenha hoje, a gente continua perdendo a batalha, na maioria das vezes, para o câncer. Nossa, né? É preciso ter muito cuidado. A saúde é o nosso bem mais precioso, né? Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Tem várias perguntas aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Para você que mandou, não se preocupe, que eu estou vendo tudo aqui, tá? No próximo bloco eu volto a conversar com o doutor Felipe, viu, doutor? Para a gente tirar mais dúvidas aqui sobre esse assunto.